Esta semana é a semana do carnaval, a semana que normalmente a maioria das pessoas saem para as ruas para pular, para zoar, se divertir. Mas carnaval não é só isso. Carnaval também tem sua história, faz parte da nossa cultura e também é arte, certo? Então eu vou fazer um pequeno recorte disso tudo para a gente falar da mulher que compôs a primeira marchinha de carnaval no Brasil, Chiquinha Gonzaga. Ela também não foi só a mulher que compôs a primeira marchinha de carnaval, tá? Ela foi a primeira dirigente de orquestra. Não, não era maestrina, que naquela época, a gente tá falando de século XIX, essa profissão estava atrelada apenas aos homens, então o termo maestrina não existia, era dirigente de orquestra, e ela foi a primeira. Ela também foi a primeira pessoa que lutou pelos direitos autorais do artista, assim como foi uma defensora ferrenha da causa abolicionista. Isso tem a ver também com a origem dela. O pai da Chiquinha era tenente do Exército Imperial, de uma família nobre, de uma posição prestigiada na alta sociedade carioca da época. E a mãe da Chiquinha era uma escrava, né? Tipo, naquela época era normal um senhor engravidar uma escrava. Mas o que não era normal era ele casar com ela. E ele casou com essa escrava e do fruto e nasceu a Chiquinha, né? Então a Chiquinha já nasceu com acesso a boa educação, uma excelente educação, à arte. Ela tocava piano e aos 11 anos ela já compunha, já tinha suas composições e ela tocava suas músicas ali em reuniões familiares, em festas promovidas pela família. E era só ali, tá? Naquela época a mulher não tinha direito de fazer nada fora de casa, tá? Ela recebeu uma educação bem formal, né? Uma educação musical europeia. Porém, a sua mãe levava a menina para participar das rodas de lundu, ou chamado umbigada, que a gente viu esse assunto lá no ano passado, no vídeo sobre samba, né? E ela era apaixonada por isso, passou a frequentar as rodas que era feita de escravos e pessoas pobres, né, que se reuniam, faziam os seus ritmos baseados em música africana, tal. E ela foi criada assim com essa liberdade, digamos, cultural. Mas quando ela tinha 16 anos, ela foi obrigada a cumprir o papel dela na sociedade. O pai dela forçou ela a casar com um general da marinha. Foi um casamento medonho. O cara tinha muitos ciúmes do relacionamento da Chiquinha com a música, com o piano. Chegou ao ponto de proibir o acesso dela à música. Levou a coitada para uma das viagens dele, né, para alto mar. E o casamento ficou insustentável, eles brigavam muito, a ponto dele olhar para ela e falar, ó, ou o casamento ou a música. Aparentemente a decisão era muito fácil, né? Porque ela amava a música, não amava o cara. Só que uma mulher separada naquela época, ela ficava sem reputação. A reputação ficava muito, muito, muito na lata do lixo. Fora que ela não ia ter direito nenhum. Mas, para surpresa dele, ela optou pela música. Então, ela pegou as trouxinhas, pegou os filhos e voltou para casa do pai, já sabendo o que ela queria da vida, que era música. Então ela passou a tocar nas noites, em lugares que não eram bem vistos na sociedade e nem na família dela. Eram lugares onde tinha muita gente pobre, muitos escravos. Aquela música bem bacana que era o que ela gostava. Então o pai dela a expulsou de casa. Lá foi a Chiquinha de novo, passou a mão nas trouxas, nos filhos e foi para um outro lugar. Passou a dar aula de piano em sua casa para sustentar a família e com isso ela foi ficando conhecida, né, de tocar à noite nesses lugares, tal. Ela ficou conhecida, a música dela era muito, muito boa, suas composições, e não demorou muito para o nome dela chegar nos ouvidos dos compositores bam 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 da época. Então eles foram conhecendo o trabalho dela
e passaram a chamá-la para tocar em lugares prestigiados, né, em concertos, em teatros, tal. E ela fazia uma coisa bem bacana, ela levava a música do povo para a elite, né, dava uma incrementada e levava esses ritmos para a elite. E a música da elite ela apresentava para o povão. Enfim, ela era bem uma mulher diferente, né? Aí acontece que vocês devem estar perguntando, tá, mas o que tem a ver toda essa história com o carnaval? Paralelamente isso, não tão paralelo, porque esse assunto é algo mais complexo, que existe pessoas, né, pesquisadores que dedicam muito tempo para pesquisar só sobre isso, só sobre esse assunto, que se chama entrudos. Para resumir muito, eram festas assim, onde o povo saía na rua, né, tipo, antes da quaresma, e também iam pular tal, e eles jogavam coisas um no outro para se divertir, mas não era só tipo água, farinha, polvilho, café, tinta, barro, e também às vezes jogavam xixi. Não precisa nem falar que a elite odiava tudo isso e mandou proibir essas festas. Só que a festa, mesmo proibida, ela nunca deixou de existir. Ela existia dentro dos cordões carnavalescos, né? Que depois tiveram, a gente teve a evolução e chegou nas escolas de samba que a gente conhece hoje. Mas, esse cordão, né, de carnavalesco é o que a gente conhece hoje como bloquinhos de carnaval que acontece na rua, dos bairros tradicionais e tal. E um dia a Chiquinha estava sentada lá no seu piano, estudando, né, compondo, e ela ouviu o ensaio do cordão Rosas de Ouro. E ela se identificou de imediato com a energia, né, daquelas pessoas, daquele ritmo, daquela música. E os dirigentes desse cordão bateu na porta de Chiquinha e pediu para ela compor uma música para eles, uma música tema para o cordão. E ela sentou no piano lá, criou uma melodia, criou uma letra que é muito significativa, que é Ó abre alas, aquela marchinha do Ó abre alas que eu quero passar. E ela queria dizer com aquilo, tipo, dá licença, a gente vai passar. Opa! É a música do pobre, vocês não vão proibir, a gente vai fazer nosso barulho. E essa aqui é uma música de mulher que está sendo exposta fora de casa, abre alas que a gente vai passar. Mais ou menos isso pra gente resumir, né? Então a gente vê aí que Chiquinha é uma mulher de extrema importância para a história do carnaval do Brasil, tá bom? Marchinha de carnaval também já é outro assunto, que depois surgiram outros inúmeros compositores, tá bom? Um beijo.